Meu amigo, minha amiga, seja outra vez bem-vindo a este canal, que o Senhor abençoe a sua vida e que a paz de Cristo alcance o teu coração, aonde tu estiveres nesse momento. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui para realizarmos a nossa leitura diária, mas antes disso eu gostaria de convidar você, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para que cada vídeo que for postado, você receba uma notificação. Também curta este vídeo, compartilhe com mais alguém e assim ajude-nos a estendermos a palavra de Deus através da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura diária desta quinta-feira, ela nos está proposta no Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22 até o versículo de número 24. O texto sagrado nos dirá assim: E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. O texto que aqui fizemos menção, ele é escrito por Tiago, bem como nos informa o nome desta carta, a carta de Tiago. Este Tiago é o meio-irmão de Jesus e ele escreve esta carta entre os anos 45 e 50 depois de Cristo. Quando Tiago ele escreve esse texto, ele está preparando o terreno para trazer à tona a questão da fé e das obras, da prática da fé através das atitudes, das obras, através das ações cotidianas na nossa vida. Tiago ele vai expressar aqui nesse texto dizendo: sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. A nossa leitura diária de hoje, ela está sob a seguinte temática: quem conhece a palavra de Deus deve colocá-la em prática. Quando observamos esta temática que nos é dada, associando ela ao texto que nos está proposto, nós vamos observar que Tiago ele traz essa aplicação trazendo um exemplo, e o exemplo que Tiago traz é de um homem, de alguém que olha para um espelho, contempla o seu rosto, contempla a sua face, e após retirar-se de diante do espelho, em pouco tempo depois já não lembra-se mais de como é o seu perfil, de como é a sua face, de como é o vislumbre que ele teve da sua própria imagem. Quando Tiago ele está fazendo essa analogia, essa comparação, ele está apresentando a palavra de Deus como um espelho que revela quem de fato nós somos ou quem de fato temos sido. E quando nós temos a palavra de Deus apenas no âmbito da audição e não da prática de vida, nós somos comparados a este homem que é exposto à sua real natureza, mas logo após esquece quem de fato ele é, deixando-se enganar pelas opiniões falsas, iludindo-se, enganando-se com falsos raciocínios a seu respeito. Quando Tiago ele escreve esta carta, se nós fizermos uma pequena exegese de uma das palavras que ele propõe no versículo de número 22, quando ele fala enganando-vos a vós mesmo, esta expressão que ele usa, enganando-vos a vós mesmo, ela no original, ela fazendo uma transição, há duas possíveis colocações que podem ser usadas e uma delas é iludir com opinião falsa. A outra colocação que pode ser usada é enganar com um falso raciocínio. Tiago ele está dizendo que aquele que é apenas ouvinte
e não praticante da palavra de Deus, ele acaba-se por iludir com uma opinião falsa a seu próprio respeito. Ele passa a considerar-se alguém que está perto de Deus, quando na verdade as suas atitudes revelam que ele está longe de Deus. Ele passa a enganar-se com um falso raciocínio, onde que no seu pensamento ele pensa estar em um nível de comunhão e intimidade com Deus, mas está distante desta realidade. Este texto é um texto muito profundo e que nos leva a um confronto pessoal. É um texto que nos leva a analisarmos a qual posição temos nos posicionado. Uma coisa que precisamos observar é que sempre haverá 3 grupos de pessoas: aquelas que escutam, aquelas que ouvem e aquelas que vivem. Existem pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não dão ouvidos ao que está sendo proposto. Existem pessoas que escutam, dão ouvidos, mas não levam para a sua prática de vida, para a sua aplicação diária. Agora, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, aquele que de fato carrega o nome, a identidade de cristão, ele não é apenas alguém que escuta, ele não é apenas alguém que dá ouvidos, mas ele é alguém que transforma este conhecimento, esta fé gerada pela palavra, em uma prática de vida. Eu encerro esta colocação, eu encerro esta leitura de hoje, pedindo a você que ao ouvir esta palavra, faça-se na sua mente uma reflexão e um questionamento pessoal a si próprio, perguntando-se: quem eu sou diante do espelho? Quem eu sou diante do espelho? Que a palavra de Deus possa ser um espelho para nós, que mostra a nossa real natureza, o nosso real estado em que estamos, e que não venhamos a ser como este homem que aqui é usado em comparação, que olha para o espelho e esquece daquilo que contempla, mas que possamos nós sermos transformados por esta palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que tem poder de santificar, de limpar e de gerar transformação na vida do ser humano. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e que a paz do Senhor esteja contigo.